para evitar de voltar a piorar. É porque deve dar uma certa tranquilidade à pessoa, né? Que ela veja o que ela é e valorize a si mesma. Essa valorização da sua própria pessoa. Creio que isso é muito importante. E não um pouco menos ou um pouco mais gorda, o que seja, mas valorizando o que é mais do que simplesmente a aparência. Não é verdade? Eu acho que é esse espiritual. Está esse dificuldade espiritual. porque elas valorizam demais esse corpo super emagrecido, né? Então, quanto mais magro, melhor elas se sentem psicologicamente, porque elas estão chegando próximo do ideal delas, que é um peso baixíssimo, né? Uma garota que quer pesar 30 e poucos quilos, né? E não é um pouco, se nós olharmos o mundo de hoje, esta influência, diria, da moda. Bastante, muito. Não é da moda, porque todo mundo quer ser elegante, ou os artistas que eles veem, ou seja lá o que seja, não é verdade? Há ou não influência, né? Ou a própria mídia que divulgando tudo isto. Isto é um dos fatores. É um dos deles. Mas nós não podemos ainda quantificar o quão intenso é isso comparado aos outros fatores familiares, hereditários e contextuais da vida do paciente. Porque se fosse só a mídia, todos seríamos anoréxicos, né? Então, é tanta pressão, né? Basta Até eu começaria a me preocupar em ter mais cabelo. Mas você passa em frente a uma banca de jornal, todas as capas de revistas, né? Essa é a dieta ideal, perca peso rapidamente, tudo, né? No supermercado, alimentos diet, light. Então é uma pressão tão grande, como você disse, precisam tantos outros fatores, senão todos nós seríamos anoréxicos. Mas há problemas genéticos também, você me dizia, né, doutor? O que o senhor quer dizer com isso exatamente? As heranças genéticas em psiquiatria e em saúde mental, elas são chamadas poligênicas. É a interação de vários genes. Então, suspeitas que há um componente genético, porque entre pessoas com anorexia nervosa, a chance de familiares de primeiro grau e próximo terem também esse transtorno alimentar é maior do que entre pessoas sem familiares com transtorno alimentar. Mas uma pessoa que sofre de anorexia, vamos dizer uma jovem, doutora Cibele, uma jovem, está lá, vai consultar, ou levam-na. Levam-na, geralmente levada à força. É a força. Ela não tem consciência do que ela tem, do transtorno pela qual ela está passando? Não, dificilmente. Ela não tem. E aí está uma das grandes dificuldades do tratamento, né? Porque é uma pessoa que se recusa a se tratar porque não se vê doente, né? Existem inclusive esses sites, né, que fazem essa propaganda de que a anorexia não é uma doença, que é um estilo de vida. Então a menina quer convencer seus pais de que, bom, qual é o problema, né? Eu quero ficar magra, eu quero ficar com esse peso, isso não é doença. E pior, isso está tão assim na cultura que muitos pais demoram muito a perceber que as meninas estão com um peso muito abaixo. Porque a moda exige tanto, porque no colégio as amigas começam a competir quem vai ficar mais magra, quem vai perder mais peso, vamos dizer, entre aspas. Né? Começa a frequentar a academia, como a gente viu na reportagem, né? Ela falou de uma anorexia, uma menina que para não ganhar peso, ela recorre a exercícios abusivos, inclusive, né? Ou eventualmente relaxante. Então, acho que a gente precisa esclarecer, né, que tem dois tipos de anorexia. A anorexia restritiva, que a pessoa se recusa a receber alimento, e a anorexia purgativa, que ela come algo que ela acha que imediatamente ela vai engordar com aquilo, então precisa purgar. Precisa dar um jeito de queimar aquelas calorias todas, né? Seja com o uso de exercícios, de laxantes. Ou acho que até vômito mesmo, não, eventualmente. Inclusive, né? Vômitos. Até vômitos também provoca. Não chega a ser a bulimia, mas uma anorexia purgativa, né? E quando nós falamos dos exageros, Dom Fernando, na anorexia nervosa, é atividade física como 4, 6 horas por dia de atividade. 4, 6 horas por dia de exercício. Para uma menina que comeu assim, uma maçã no almoço e uma alface no jantar. Quer dizer, não tem caloria quase nenhuma, e está ali despendo. Perigo. Também, quando falamos de uso de laxantes, não estamos falando de um lactopurga, mas uso de 1 a 2 cartelas por dia, sem nenhum controle, uso de medicações compradas no mercado
negro para emagrecimento, usadas de maneira totalmente inadequada, sempre com esse objetivo da perda de peso como meta final. Nossa, nós vemos aí quantas preocupações talvez a família deva ter, né? Uma família fica enlouquecida com uma menina que tem anorexia, porque a família se perde, ela não sabe mais se ela força essa menina a comer, como que ela age. Quando os médicos dizem, bom, mas a sua filha tem uma doença, a família se sente culpada, né? Ou por não ter visto, ou onde eu errei, ou como que eu vou forçar a alimentação. Porque imediatamente talvez não veja como uma doença, né? Pois é. Aí que está o caso. Porque é um distúrbio também psicológico, né? E por ser um distúrbio psiquiátrico, as pessoas têm muito preconceito também, não é? Não. E o tratamento, Dom Fernando, não existe um tratamento medicamentoso específico. Não existe uma medicação que trate diretamente a anorexia. A meta inicial do tratamento em anorexia nervosa é a recuperação do peso para um peso adequado, a reeducação alimentar. E às vezes ocorre a pergunta de alguns familiares, por que está usando medicação se não existe medicação específica? O que é muito comum em anorexia nervosa, comorbidade, ou seja, outros transtornos mentais ao mesmo tempo, como depressão, dependência de álcool, dependência de drogas. Então, usa-se a medicação para tratar o outro transtorno além da anorexia, que a meta em anorexia é o tratamento para a recuperação do peso. Mas eu perguntaria a porcentagem de mortes por anorexia. Existe alguma pesquisa nesse sentido? A anorexia pode levar à morte e há vamos dizer, há uma certa porcentagem já de casos constatados? A anorexia pode levar como consequência a morte e a preocupação principalmente com o risco de suicídio. Muitas delas... Mas há uma porcentagem, alguma coisa, alguma pesquisa, ou não existe? Simplesmente se afirma, mas não há um estudo nesse sentido. Dados assim quantitativos exatos, existem alguns, mas assim de valores muito controversos na literatura científica. Sim, a doutora Cibele já dizia que é a segunda causa, vamos dizer, de morte dos nossos adolescentes. Quer dizer, o número é bastante grande, mas não sabemos, não é constatado o número. Isso. Mas a gente vê que realmente deve ser algo a ser tratado e com seriedade. E com seriedade. Com seriedade. Anorexia, eu vejo aí o caso psiquiátrico, né? Porque atinge a pessoa e há um desequilíbrio, diríamos, desequilíbrio da pessoa toda, que não devemos isolar, dizer, não, é só atingir a cabeça, ou só o modo de pensar, ou sei lá eu. Não, é a pessoa, ou a emoção, ou a vaidade, no certo sentido. Não, é a pessoa toda que é atingida quando ela está com um mal como esse. Isso. E tantos outros. O prejuízo não é só físico, né? Há um prejuízo social. Uma menina que está deprimida em consequência de uma anorexia, ela deixa de frequentar a escola. Uma menina que vinha bem nos seus estudos. Aliás, a gente tem um perfil dessas meninas que têm anorexia, né? Um perfil assim de boas filhas, boas alunas, perfeccionistas ao extremo, né? E muito controladoras. Bom, imaginar que precisa controlar o apetite, né, da forma como elas controlam, quanto elas têm que ter, e um ideal de perfeição, né? Então elas se colocam que vão ser perfeitas se atingirem aquele peso. Então vão em busca desse ideal, que é um ideal que leva à morte, né? Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Você já reparou como a vida é 10? Os 10 primeiros dias de vida. Aquele amor inesquecível aos 10 anos, as 10 primeiras travessuras, os 10 primeiros dias de casado com quem você ama. A vida é 10 mesmo. E a Ultrafarma tem orgulho de fazer parte de sua família há 10 anos. Ultrafarma, há 10 anos no coração da gente. Nós vemos assim a anorexia como um mal que atinge a pessoa e no seu todo. Porque, como dizia o Dr. Cibele, são todos os aspectos da vida humana que estão presentes e que refletem este mal que lá está, anorexia. Desejo de emagrecer, coloca um ideal diante de si, mas que ideal é este? Um ideal, muitas vezes, forjado pela sua cabeça ou através dos meios de comunicação, não diria. Talvez a influência deste ou daquela pessoa,
ou de outros meios, não é verdade, doutor? O senhor que é psiquiatra, o que o senhor nos diz um pouco nesse sentido? Que repercute em todos os níveis e, além disso, um outro profissional que nós sempre temos que ter na nossa equipe para